Sim, senhoras e senhores, o 0-1 voltou e o Fluminense venceu a terceira consecutiva no Brasileirão sem tomar gol. Olha que feito fantástico do time do Mano Menezes. O Mano Menezes falou sobre o retorno às redes de Germancano e a gente também tem outras informações para trazer aqui. A CBF detalhou a tabela do Fluminense nas próximas duas rodadas depois desse jogo contra o Vitória, que já estava definido. O Fluminense tem um desfalque certo nessa partida de sábado e molecada de Xerém dando show em torneio internacional. A gente vai falar muita coisa do Flusão nesse vídeo aqui, então desde já, ó, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Depois da vinheta, vamos falar do Flusão. Quero começar esse vídeo aqui falando da molecada de Xerém que foi para o Chile disputar o torneio Leonel Sanches. A gente comentou isso aqui ao longo da semana e ontem foi a estreia tricolor no torneio e não poderia ser melhor. O Fluminense estreou com o pé direito vencendo por 2-0 o Santiago Wanderers lá do Chile. Tem o gol aqui para botar vocês na tela, ó. O primeiro gol foi esse aí do Fluminense, um belo lançamento, o Kelvin arranca, sai na cara do goleiro, bate no rebote, o Ítalo empurra para as redes e faz 1-0 para o Fluminense. E o segundo gol foi um belo gol, uma jogada trabalhada do Fluminense. Você está vendo aí, ó, o Fabinho achou o Júlio Fidelis, que tocou para o meio, o Cauã Velon bateu, a bola ficou viva ali, sobrou para o Kelvin, que com frieza tirou o goleiro e fez o 2-0 no placar, dando números finais ao jogo. Vitória tricolor na primeira rodada desse torneio. Vale lembrar que o torneio Leonel Sanches é um torneio sub-18. E aí o Fluminense levou alguns jogadores da equipe alternativa ali do Sub-20, e alguns deles você já deve ter reconhecido comigo aqui falando o nome, né? O Júlio Fidelis já foi, inclusive, relacionado para um jogo da equipe profissional. O Fabinho é um volante muito bem falado. O Kelvin vem metendo gols com frequência nesses torneios que o Fluminense participa. E os moleques de Xerém jogam a próxima partida amanhã, dia 24, diante da Laú. O Fluminense agora já não deve mais nenhuma partida, jogou a partida adiada que tinha ontem contra o Atlético Paranaense, conseguiu uma grande vitória e agora a CBF detalhou as rodadas 32 e 33 do Brasileirão. O Fluminense na próxima rodada pega o Vitória, é a 31ª, lá no Barradão, sábado às 4h30 da tarde. Agora a CBF definiu esses dois próximos jogos e um deles, né, chama muito a atenção porque era um horário um pouquinho peculiar, vamos botar dessa maneira. Só antes de a gente começar a falar sobre isso, eu quero rapidinho lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica podendo de tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, na interatividade do seu celular. Então, muito simples para fazer parte, tá? Você vai correr no comentário fixado desse vídeo, lá tem o link, você vai clicar no link e vai abrir o canal da Central no WhatsApp. Você vai apertar o botão seguir. A partir daí, de maneira gratuita, você recebe tudo o que acontece com o Flusão no seu celular. Beleza? Vamos falar então dessa informação, CBF detalhando essas duas rodadas do Brasileirão. Na 32ª rodada, o Fluminense vai encarar o Grêmio no Maracanã. Essa partida foi marcada para o sábado, dia 2 de novembro, às 9 da noite. Aí a gente pode entrar aqui no mérito de discutir se um jogo sábado, 9 horas, é bom ou ruim. Eu, particularmente, não gosto desse horário, mas teve até a galera cornetando aí nos comentários, né? Pô, Capone, você não gosta de nenhum horário, de fato, né? A maior parte dos horários eu reclamo aqui. Então, assim, sábado, 9 horas é um horário que tem ficado comum, né? A CBF tem botado muitos jogos nesse horário, então dia 2 de novembro, feriado, dia dos finados, o Fluminense encara o Grêmio no Maracanã às 9 horas da noite. Mas o que me chamou mais a atenção, e aí agora, pô, até a galera que me corneta por cornetar vai concordar comigo, porque na 33ª rodada, a CBF botou o Fluminense para jogar numa sexta-feira. O Fluminense vai encarar o Internacional lá no Beira-Rio e esse jogo tá marcado para o dia 8 de novembro, que é uma sexta-feira, às 7 horas da noite. É um horário bem peculiar, né? Esse aqui eu posso reclamar à vontade, né? Fluminense jogando numa sexta-feira pela Série A do Brasileirão é algo que não costuma muito acontecer. Inclusive, tem a informação aqui do site flusão.xyz, que é uma enciclopédia de Fluminense, eu recomendo para todo mundo. Quer saber qualquer estatística do Fluminense, qualquer uma mesmo, entra nesse site aí que é muito bom.
e lá tem tudo. E eles levantaram aqui a última vez que o Fluminense jogou numa sexta-feira. A equipe profissional jogou numa sexta-feira. Eu confesso que eu não lembrava, tá? Foi no Brasileirão de 2016. Fluminense empatou com o Vitória por 2-2 no Maracanã. Esse jogo foi disputado em uma sexta-feira. Eu acho que foi por conta de eleição, tá? Acho que foi perto da eleição esse jogo aqui. Tô lembrando vagamente disso. Tá, mas o importante é, contra o Internacional no dia 8 de novembro, sexta-feira, é isso mesmo, você não confundiu, você não está equivocado com o horário. Sexta-feira, às 7 da noite, Fluminense encara o Inter lá no Beira-Rio. E nem só de notícia boa foi a noite de ontem com a vitória tricolor. Claro que as notícias boas são muito maiores do que as notícias ruins. Então vou começar rapidinho aqui falando de uma notícia não tão boa, tá? Porque o Fluminense tem um desfalque certo para esse jogo de sábado contra o Vitória. O Facundo Bernal tomou o terceiro cartão amarelo na partida de ontem e vai desfalcar o Fluminense nesse jogo. Agora fica a dúvida no ar de quem vai substituir o Bernal nessa partida. A dupla de volantes do Fluminense é formada pelo uruguaio e pelo Martinelli. No banco de reservas, duas opções da posição, Vitor Hugo e Nonato. O Vitor Hugo naturalmente surge, né, como a principal opção para substituir o Facundo Bernal. Ele é um jogador que tem entrado ultimamente nos jogos do Fluminense, é da posição, né, um cabeça de área, um camisa 5. O Nonato é um outro jogador que poderia ganhar essa vaga, e você recua o Martinelli para fazer o primeiro volante, o Nonato joga com um pouquinho mais de liberdade, só que o Nonato não vem sendo relacionado, né? Tem a expectativa dele recuperar, dele jogar mesmo com a máscara de proteção. Vale lembrar, né? O Nonato sofreu uma fratura no nariz, passou por uma cirurgia, tá treinando já normalmente com bola, tá com a máscara de proteção no rosto, mas o Fluminense ainda não relaciona ele para as partidas. Então acho um pouquinho improvável da gente ver o Nonato como titular contra o Vitória, mas é uma possibilidade sim. E existe uma chance um pouco mais remota, né, que é do Thiago Santos ser adiantado para jogar como volante, que é a posição que ele jogou a maior parte da carreira dele. Acho que o melhor momento dele é como zagueiro. 2024 do Thiago Santos, diga-se de passagem, né? É muito bom, tá? Mais uma grande partida feita por ele ontem. E essa eu tenho orgulho de dizer, tá? A gente erra aqui, mas quando a gente acerta, eu faço questão de vir aqui e lembrar. É uma pauta que eu e Daniel vemos defendendo desde que o Thiago Santos chegou aqui. Ele, como zagueiro, poderia se tornar um jogador bem útil para o Fluminense. A gente está vendo isso em 2024, mais uma grande partida dele. Mas, para a partida contra o Vitória, sem o Facundo Bernal, existe essa possibilidade, né? Do Mano Menezes adiantar o Thiago Santos para jogar de volante. E aí o Thiago Silva, caso tenha condições de retornar a essa partida, formaria a dupla de zaga com o Manuel, sendo mantido, portanto, ali. Então, são essas três possibilidades que tem. A gente pode também comentar um pouquinho aqui sobre uma quarta possibilidade que é muito remota, né? Que é o Gabriel Pires ressurgir das cinzas, né? Um jogador que tá no elenco do Fluminense. A gente esquece, mas o Gabriel Pires está no elenco do Fluminense, está treinando lá normalmente, só que não é relacionado já, ó, há 3 meses por opção do Mano Menezes. Acabou não deixando o Fluminense na janela, não rescindiu como fez o Douglas Costa, tá lá encostado. Talvez com a escassez de volantes a gente possa ver o Gabriel Pires sendo relacionado novamente. Eu acho difícil, mas é uma possibilidade que sempre existe. Mas vamos parar de falar de notícia ruim, de desfalque de Facundo Bernal, e vamos falar de coisa boa aqui, porque tem ótimas informações para trazer, porque o Mano Menezes na partida de ontem reafirmou números estrondosos que ele tem no comando do Fluminense. É verdade que o Fluminense teve oscilação, teve aquela sequência de 3 derrotas seguidas, Juventude, Botafogo e Atlético Goianiense. Teve um momento ali, né? Nesse momento agora, dia 23 de outubro, eu olho para trás e penso, nossa, que delírio da torcida, mas era uma coisa que na época eu achei muito válida, tá? Alguns torcedores querendo a demissão do Mano Menezes, insatisfeitos com o trabalho, mas fato é que se você olhar hoje, no dia 23 de outubro, e claro, é muito fácil falar agora que o Fluminense está em 11º, deu uma respirada, está a 4 pontos da zona, o trabalho do Mano tem resultados muito positivos. Em 17 partidas do Mano Menezes no comando do Fluminense, a gente não foi vazado, a gente não sofreu gol em 10. Isso é um número realmente muito absurdo, né? E muita gente acreditava isso à volta do Thiago Silva, né? Quando o Thiago Silva voltou, fez a sua estreia, o Fluminense engatou uma sequência boa ali, começou a respirar no campeonato, e o pessoal falava, não, mas gente, isso aí não é o Mano, é o Thiago Silva. Só que, cara, o Thiago Silva não jogou os últimos 3 jogos do Fluminense, e o Fluminense venceu os 3, e não só venceu os 3, como venceu os 3 sem tomar gol. Isso, né, acho que tira qualquer dúvida aí, né, de como o Mano Menezes consegue solidificar a defesa do Fluminense, consegue resolver esse problema que era muito crônico. Vale lembrar, o Fluminense, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, salvo engano, nas 17 primeiras rodadas, tomou gol em todos os jogos. Então, é realmente algo a se parabenizar e a se acreditar
ao Mano Menezes. Repito, os últimos 3 jogos sem o Thiago Silva, existe expectativa dele voltar para a partida de sábado, mas mesmo assim o Fluminense, né, não tomou gol e venceu essas 3 partidas. Mano Menezes em 17 jogos no comando do Fluminense, não foi vazado em 10. Esse número é realmente muito impressionante. E outra coisa que é impressionante, que trouxe a felicidade da torcida tricolor, é que ele voltou. O 0-1 tá de volta. O Fluminense venceu por 1-0 com um gol de Germancano. E, cara, um gol do melhor estilo Germancano. Na hora que o gol saiu, eu falei, ó, Germancano tá voltando. Aquilo ali é gol de Germancano. A bola bateu nele, gente. Se você olhar o lance do gol, o Diogo Barbosa cruza, Samuel Xavier cabeceia, o Arias tenta finalizar, a bola bate no joelho do Cano, depois bate no queixo dele e entra. É gol de centroavante, é gol de Germancano. Isso me deixou muito feliz. O Fluminense vencendo por 1-0 com o gol dele. Teve toda aquela cena emocionante depois da partida. Ele é um cara muito amado, né? Muito idolatrado pela torcida tricolor. E o Mano Menezes, claro, falou sobre o assunto. Eu tenho a declaração dele para botar aqui na tela, só vou rapidinho antes, aproveitar para dar uma moral rápida pra galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que tá aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome, de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. Galera, chega junto, comenta e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Marcos de Souza, do Rio de Janeiro, pro Dirceu Gomes, lá de Lusiânia, em Goiás, pro Marcos Afonso, do Rio de Janeiro, Brívio Rodrigues, de Marialva, no Paraná, e pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Abração pra galera tricolor ligada na Central, convite mais do que reforçado. Você quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome, comenta aqui embaixo me dizendo o seu nome e de onde você tá nos assistindo, beleza? Voltando a falar da partida de ontem, o Mano Menezes naturalmente foi perguntado sobre a importância do Germancano voltar a fazer gols. Ele é um cara que viveu um 2024, vive um 2024 muito ruim, é apenas o 2º gol dele no Campeonato Brasileiro, estava mais de 5 meses sem marcar um golzinho sequer. É verdade que passou um tempo ali lesionado, sem jogar, mas a gente não está acostumado, né, a ver o Germancano com jejuns longos assim. E vamos ver aqui o que o Mano Menezes falou sobre esse assunto. Bom, eu penso que o futebol ele quase sempre percorre os mesmos caminhos para os jogadores, né? Os goleadores têm seus períodos muito bons e às vezes tem seus períodos que não são tão bons. E nessa hora não tem muito o que falar e fazer, a não ser trabalhar, ser obstinado. Ele é muito correto, ele trabalha muito. A alegria de todos por ter sido também ele o autor do gol, é em função do que ele é para nós no dia a dia, o exemplo que ele é como profissional e essa felicidade do torcedor, essa homenagem do torcedor para com ele é muito justa. Acho que é assim, vai voltar, a confiança começa a voltar. Daqui a pouco vamos poder usar em determinados jogos os 2 atacantes enfiados aí, porque temos equipe para poder fazer isso. Já trabalhamos alguns treinamentos para poder fazer isso, mas temos que avançar umas casinhas aí de pontuação primeiro. Acho que o mais importante é isso que a gente fez hoje, chegar aos 36 pontos, tentar sair o mais rápido possível da condição que estávamos, não relaxar porque olhamos hoje na tabela e nos enxergamos em 11º, mas a diferença é muito pequena entre os concorrentes. Não podemos relaxar, e é assim que vai ser, e é esse mesmo espírito que vamos levar para Salvador, para também fazer um jogo decisivo diante do Vitória. Essa declaração do Mano Menezes me chamou a atenção quando ele fala da possibilidade, né, que agora ele considera que vai passar a ter, de poder utilizar em determinados jogos, em determinadas circunstâncias, o Cauã Elias junto com o Cano, né, os 2 atacantes enfiados, como ele falou. De fato, né, o Fluminense tem essa dificuldade ofensiva, não é nenhum absurdo a gente falar isso, o Fluminense tem dificuldade de fazer gols. A gente melhorou defensivamente falando, na frente a gente tem alguma carência de criação de chances, e muitas vezes o Fluminense faz aquela blitz no final do jogo, né, quando precisa do resultado, e não consegue atacar o gol adversário, criar chances de perigo. Aliás, a própria partida de ontem, né, foi uma partida muito pobre tecnicamente do Fluminense, a gente, sendo sincero aqui, a gente teve a bola o jogo inteiro, mas a gente conseguiu agredir muito pouco o Atlético. Teve aquele gol anulado do Lima, uma jogadaça do Martinelli, por sinal, né? Porque pecado aquele gol ter sido anulado, né? Que o Martinelli fez uma jogada de Lionel Messi. E aí a bola sobrou pro Lima, que estava impedido.
Mas fora isso, teve aquela chance do Arias, que o Mikael fez uma boa defesa, mas o Fluminense não conseguiu. O Fluminense teve muito a bola e não conseguiu muito criar. E essa é uma circunstância, né? Que o Mano Menezes pode explorar, que é botar 2 centroavantes, para principalmente no momento daquela blitz, do chuveirinho, do desespero no final do jogo, tendo os dois à disposição. São 2 caras ali que sabem fazer gol, sabem o caminho, para poderem, em determinados momentos, jogarem juntos com a camisa do Flusão. Bom, essa foi a declaração do Mano Menezes, esses foram os meus comentários e essas foram as notícias que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu convido você, tricolor, que tá ligado aqui na Central, a deixar um comentário. E aí, ficou satisfeito com o Germancano voltando a marcar gols? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia sobre o Flusão. Beleza? Um abraço, saudações tricolores, tamo junto.